Olá, olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. Desta feita a lição de número 12, que vamos abordar o assunto espiritualidade, que é um dos frutos do avivamento no Monte Carmelo. Nós já vimos ousadia, convicção, hoje vamos falar de espiritualidade. A leitura diária está aqui, você já deve ter lido. Leitura em classe é 1 Reis 18, 42 a 44. Leia aí com bastante calma, nós vamos aqui para a introdução. O texto de 1 Reis 18 nos apresenta um contraste claro de atitudes diante de uma situação crítica que era a seca persistente em Israel. Presta bem atenção aqui, um contraste de atitudes diante de uma situação crítica. Diante de uma crise, as pessoas costumam ter atitudes diferenciadas. Uns correm, fogem, outros ignoram, outros enfrentam, outros resolvem. As atitudes diferentes. E num avivamento também é dessa mesma forma. O avivamento produz atitudes corretas diante da mesma crise. Então vamos acompanhar aqui, tem umas lições muito interessantes. Nesse cenário, Elias, o profeta de Deus, nos ensina lições profundas sobre a verdadeira espiritualidade através de sua postura de intercessão, enquanto os outros personagens revelam diferentes níveis de dependência espiritual. Olha só uma coisa interessante. A crise em Israel qual era? Falta de chuva, fome extrema. Nós estudamos aqui todo aquele quadro catastrófico, dramático, de faltava alimento, faltava água, faltava chuva, o povo empobrecendo. Esse texto que nós acabamos de ler, de 1 Reis 18, fala de três personagens que, diante da crise, eles tiveram atitudes diferentes. Elias subiu ao monte para orar, Acabe subiu para comer e beber, e houve um moço anônimo, desconhecido, que subiu para ver, por orientação de Elias, para ver se vinha algum sinal de chuva. Então, qual a lição que nós tiramos aqui, gente? Que diante da crise que o Brasil está passando, diante da crise que a igreja está enfrentando, diante das dificuldades da vida, nós temos atitudes diferentes, né? Nós temos atitudes diferentes e o avivamento traz a atitude correta para o nosso coração, né? Então veja só aqui na apostila. Primeiro, uns sobem para comer e beber, como diz o texto que Acabe subiu para comer e beber. Acabe representa aqueles que, diante dos desafios, da necessidade de intervenção divina, eles permanecem preocupados apenas com as coisas terrenas. Sua prioridade estava no conforto momentâneo, enquanto a nação sofria pela ausência de chuva. Eis algumas reflexões sobre isso. Veja que, diante da crise, Acabe subir ao Monte Carmelo para comer e beber, para viver uma vida materialista, uma vida de prazeres, uma vida de gastos, uma vida de consumismo, uma vida materialista. Esses não causam mudança nenhuma, né? Então, o que a gente aprende aqui é: existem pessoas com uma espiritualidade rasa e materialista. Muitos se voltam para Deus só para suprir suas necessidades imediatas, sem buscar uma conexão profunda com Ele. Acabe priorizou comer e beber, ignorando o clamor pela chuva, o que simboliza a insensibilidade espiritual. Olha que a gente fala aqui de espiritualidade rasa e materialista. É o que nós assistimos nos nossos dias. Muitas pessoas têm uma espiritualidade apenas de consumismo, de prosperidade financeira, buscando só os bens passageiros, materiais.
sobem para a igreja apenas para comer e beber, para suas necessidades pessoais e não para uma mudança na nação, uma mudança no povo, uma intercessão verdadeira, né? Essa mesma espiritualidade de Acabe é uma falta de discernimento espiritual. Apesar de presenciar o poder de Deus no confronto com os profetas, lá quando o fogo desceu, Acabe não teve revelação para subir em oração, para buscar a direção divina. Sua prática se limitava ao visível e imediato, sem se aprofundar no que era eterno. Olha, irmãos, olha essa frase aqui. Apesar de presenciar o poder de Deus, Acabe não teve revelação para subir em oração. Tem gente que presencia o poder de Deus todos os dias, mas sempre toma uma atitude pequena, uma atitude materialista, uma atitude não verdadeiramente espiritual. Ele crê no poder de Deus, ele viu, ele presenciou, mas ele sobe para comer e beber, não se preocupa com a necessidade do povo, não se volta realmente para Deus, né? Então, quanta gente hoje em dia está sendo alimentado ou direcionado, dirigido por uma espiritualidade imediatista que busca apenas prazeres passageiros, né? A busca por Deus não pode ser motivada apenas por benefícios ou comodidade. A verdadeira espiritualidade nos impulsiona a um relacionamento íntimo e diário com Deus, além das necessidades terrenas. O que diz Mateus 6:33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje, eu e você não podemos mais subir à igreja, subir à oração, subir à presença de Deus para buscar apenas alimento, vestimenta, saúde, buscar coisas terrenas, passageiras. Nós precisamos buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, a prática do reino, a comunhão com Deus, o avivamento, a pregação do evangelho. Nós temos que buscar estas coisas que são eternas. Amém? Segundo, o segundo personagem, ele sobe para ver. Sobe e olha para o lado do mar. Foi o jovem que andava com Elias. O servo de Elias simboliza um segundo nível de espiritualidade. Ele obedeceu, mas ainda não tinha a mesma visão e fé do profeta. Para muitas pessoas, a espiritualidade é estar no lugar certo e fazer o que é solicitado, mas sem convicção de que o impossível pode realmente acontecer. Muita gente que está subindo apenas para ver, para curiar, para observar, né? Então a gente vai tirar algumas lições aqui. Primeiro, a obediência sem entendimento profundo. O servo subiu para ver, mas não enxergou, porque a sua perspectiva estava limitada pelo plano material. À primeira vista, a primeira vez que ele subiu, ele não viu nada, o que reflete o olhar humano desconectado do sobrenatural. Tem muita gente que está na igreja e não está vendo nada. Ah, pastor, eu não vejo crescimento, eu não vejo avivamento, eu não vejo nada acontecendo, não estou vendo nada acontecer, porque você está desconectado com o agir de Deus na igreja, na nação, no povo, você não está enxergando. Esse jovem, ele obedeceu a Elias, ele andava com Elias, ele estava debaixo da unção profética, mas ele não tinha discernimento, ele não tinha visão espiritual. Ele subiu e voltou pelo menos 6 vezes. Ele voltou dizendo que não viu nada. Quantas vezes você está indo à igreja? Quantos anos você está na igreja e ainda não viu nada? Presta bem atenção nisso. O avivamento faz a gente começar a enxergar, a ver. O processo de fé, vamos lá. Elias ordenou que ele subisse
7 vezes. Que lindo, né? Isso nos ensina que a fé caminha para além da visão física. Muitas vezes, Deus nos pede persistência, mesmo quando parece não haver resposta. Mas Elias, eu já subi 5 vezes, sobe 6. Já subi 6 vezes, sobe 7. Eu quero que você preste atenção agora. Discipulado é persistência. Discipulado é continuar. Mesmo quando você não vê nada, eu vou subir de novo. Eu vou de novo. Eu vou buscar de novo até você enxergar. Até Deus mover a sua visão e você enxergar que Ele, Deus, já está trabalhando. Se você não está vendo, é um problema da sua visão. Não é Deus que está parado e imóvel, né? Então, discipulado é isso, é Elias mandar o discípulo subir 7 vezes. Suba, meu irmão. Persevere. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessária. Quantas vezes for preciso, até que você enxergue o agir de Deus, até que você enxergue que Deus está trabalhando, porque Deus não está parado. Talvez você, eu, não estamos vendo. Então temos que subir novamente até enxergar. Esse é o processo pelo qual a fé entra em harmonia com o avivamento e passa a enxergar. Espiritualidade ativa, subir requer ação. Presta atenção aqui, que Elias subiu, Acabe subiu e esse moço também subiu. Subir quer dizer agir, tomar uma atitude. É necessário esforço para obedecer, para aprender e crescer espiritualmente. Quem apenas olha nunca experimenta a plenitude de quem ora e crê. Presta bem atenção aqui, todos nós vamos ter que subir. Até aquele que não toma posição, posição está tomada. Até aquele que não toma uma atitude, uma decisão foi tomada. Se você não faz nada, essa é a sua decisão. Essa é a sua escolha. Você subiu para não fazer nada. Subiu só para olhar com os olhos físicos, mas você precisa subir mais. Você precisa entrar no rio mais. Você precisa se comprometer com o ver, com o enxergar. Quem sobe 7 vezes na montanha está querendo ver. Não é verdade, irmão? Quem insiste em procurar, em buscar, está querendo ver. Aquele que bate, bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. E o que pede, recebe. Aleluia! Então, meu amado, exercite a sua espiritualidade nas atitudes diárias. Exercite perseverança, exercite fé. Andamos por fé e não por vista. Suba quantas vezes for necessária, até que você enxergue que Deus está trabalhando na sua vida. Louvado seja Deus. Aplicação prática. Não podemos nos contentar apenas em observar, na espera de resultados, mas devemos insistir, interceder e exercitar nossa fé diariamente. O justo viverá pela fé. Amém? Agora, o profeta, olha só, os profetas sobem, mas é para mudar a história. Elias subiu ao cume do Carmelo e, encurvado por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha para que Elias subiu o monte. Ele subiu para orar. Ele subiu para fazer a diferença naquela crise. Elias representa aquele que vive uma espiritualidade plena, focada em sua missão e em uma comunhão profunda com Deus. Ele sobe para o mais alto do Carmelo com um propósito claro: eu vou trazer a chuva e mudar a história do meu povo. Aleluia! Amados, olha,
Nós precisamos tomar essa posição, precisamos tomar essa decisão. Eu vou fazer a diferença na minha casa, na minha igreja, na minha comunidade, no meu país. Eu vou buscar, eu vou subir à presença de Deus, não apenas para ver, não apenas para comer e beber. Eu vou fazer a diferença, eu vou trazer chuva, eu vou trazer avivamento, eu vou trazer mudanças, eu vou mudar a atmosfera, eu vou mudar a dinâmica, eu vou chegar lá, vou buscar a Deus e algo vai acontecer, né? Primeira coisa que nós vemos aqui em Elias é humildade e dependência de Deus. Ele se colocou em posição de humilde, dobrando-se o máximo. Essa posição simboliza sua plena dependência e entrega ao Senhor. A verdadeira espiritualidade reconhece que somente Deus pode transformar a realidade. Então não é uma busca arrogante, não é uma busca narcisista, vaidosa, mas uma busca na dependência. Sabe, se eu me entregar completamente, Deus vai mover a história, Deus vai mover a atmosfera à minha volta. Intercessão perseverante. Elias não desistiu após a primeira tentativa. Ele orou 7 vezes. Enquanto o moço subia para ver, Elias orava. Sobe de novo, Elias orava, né? Até que os céus respondessem. A espiritualidade profética, ela não retrocede, mas espera, clama até que a vontade de Deus se cumpra, né? E outra lição é a influência espiritual. Enquanto Acabe e o servo tinham limitações de visão espiritual, Elias era o canal de Deus para trazer avivamento, rompendo barreiras do natural. Profetas mudam histórias, porque agem em alinhamento com o propósito divino. Meu amado, decida ser a mudança das vidas que as vidas precisam. Decida ser a mudança que a sua família precisa. Decida ser a luz que vai brilhar nas trevas. Decida ser o sal que vai trazer o sabor. Decida ser um profeta que vai fazer a diferença no seu tempo. Vamos aqui, uma aplicação prática. Nós somos chamados a subir espiritualmente para impactar nossa geração. Como Elias, devemos interceder e buscar transformação espiritual. Nossa oração tem o potencial de mudar contextos, restaurar vidas e glorificar a Deus. Olha o que diz Tiago 5,16, falando sobre Elias. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A súplica do justo. Então, para terminar, o texto de 1 Reis 18 nos mostra a verdadeira face da espiritualidade de um profeta que sobe ao cume do monte para, através da oração, mudar a história do seu povo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está para fazer coisas grandes e ocultas, mas Ele está esperando homens e mulheres que subam ao culto para adorar, para buscar, para profetizar, para ser cheio do Espírito Santo, para fazer a diferença. A partir de agora, decida subir com um propósito diferenciado. Hoje eu vou fazer a diferença naquele culto. Eu vou dar glória, eu vou dizer aleluia, eu vou clamar, eu vou buscar a Deus como nunca, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe. Até a nossa última lição desse trimestre, que será no próximo domingo, e você vai ser muito abençoado. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus.